tarde. Estamos iniciando aqui pelo Poder Judiciário de Goiás um encontro que é histórico. Apesar da importância deste evento, de ter pela primeira vez um debate realizado por negros, vale ressaltar que isso não é motivo de orgulho, mas de reflexão, né? Quanto será que a gente vai precisar ter que ressaltar que existem 4 debatedores negros, 3, né, que a plateia é de negros, que o auditório está preenchido por negros, ou então que os espaços de poder têm que ser preenchidos por negros. Então, a importância desse momento, né, de poder falar do Estatuto da Igualdade Racial, desses 10 anos, para que a gente possa fazer uma reflexão desse estatuto que foi criado, dessa lei, uma lei que transforma em política pública as políticas afirmativas, a luta, né, em torno das diferenças raciais que existem no Brasil. Né, e eu queria agradecer, né, já iniciando como diretor de comunicação do Poder Judiciário de Goiás, ao nosso presidente, o desembargador Walter Carlos Lemes, porque desde o início da sua gestão, pela sensibilidade em tratar de temas que são importantes para a sociedade, de trazer esses temas para que a gente possa conversar e debater, e trazer o Estatuto também nasceu também de uma conversa, né? A nossa juíza auxiliar da presidência, doutora Cirlei, ela mostrou para mim uma matéria essa semana, durante a semana, que o Estatuto tinha completado 10 anos na segunda-feira, né? Nessa semana que encerra agora, e nós começamos a conversar sobre isso, né, fazendo uma reflexão, né, de que outros estatutos, como o Estatuto, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na semana passada, que completou 30 anos, e de forma muito importante foi amplamente divulgado na mídia, pelos próprios órgãos, e quando chegou no Estatuto de Igualdade Racial, que completa 10 anos, houve um silêncio, né? E para a gente esse silêncio foi um sinal de alerta, que a gente deveria, então, fazer algum tipo de evento, fazer algum tipo de fala para que pudesse trazer o Estatuto e fazer essa discussão e que todo mundo pudesse aprender e poder falar um pouco mais sobre isso, porque é importante falar do racismo, é importante a gente ter esse espaço e nós temos aqui na nossa live de hoje 3 debatedores, né, muito queridos, que trouxeram para a gente das suas experiências, que passaram, né, como profissionais, como homens, como mulheres, as experiências de viver, né, como negro nesse país, nesses 10 anos que o Estatuto foi aprovado, e vai poder trazer para a gente essa experiência. Eu vou começar, então, chamando a doutora Adriana, ela que é a juíza de Quirinópolis, e ela vai falar para a gente um pouco do que foi para ela esses 10 anos do Estatuto, e fazer essa reflexão. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, os colegas Eduardo e Camila. É uma honra para mim estar participando desse momento histórico, como você bem ressaltou no início da nossa conversa. Gostaria também de parabenizar ao Tribunal de Justiça, o meu Tribunal de Justiça, que eu amo, que eu sirvo com muito prazer na pessoa do nosso presidente, desembargador Walter Carlos, que tem mostrado na sua gestão essa sensibilidade por assuntos tão importantes e tão caros para a nossa sociedade, como o tema em debate hoje. Pois bem, esse silenciamento nessa semana em que o Estatuto da Igualdade Racial completou, na verdade, no dia 20 de julho, passado 10 anos de existência, é motivo de preocupação aqui para nós. Notadamente, nesse momento em que o racismo e as consequências desse mal têm sido tão divulgados e tão amplamente debatidos no mundo inteiro, em razão, inclusive, do acontecimento triste nos Estados Unidos, que desencadeou uma série de protestos, também protestos aqui no nosso país. Bem, o Estatuto da Igualdade Racial é fruto de anos de trabalhos, anos de dedicação do movimento negro, que há muito tempo vem lutando por maior espaço, por maior voz, por maiores considerações do nosso país a respeito desse tema. E para a nossa felicidade, um passo foi dado. O Estatuto da Igualdade Racial veio trazer como marco para o nosso país uma postura de Estado,
que quer significar o seguinte: o combate ao racismo, a promoção da igualdade racial no nosso país é política pública de Estado. É política pública, já é um passo. Através dessa lei, lá de 2010, mas ela não começou em 2010, né? Foi fruto de anos de lutas, de reflexões, de debates, até que se chegar a uma promulgação. E através dessa lei nós institucionalizamos a política pública no país, e através dela também foi promovido uma série de direitos, de posturas, de princípios para serem galgados pelo nosso país. Pois bem, apenas para citar alguns exemplos, eu acho bastante interessante trazer o início das ações, da positivação das ações afirmativas como política de Estado, a inclusão obrigatória do ensino de história da África nos currículos de ensino obrigatório, a elevação da nossa capoeira como esporte, reconhecidamente como esporte, né? E abriu um caminho para ser trazido como realidade para o nosso país o sistema de cotas no ensino, nas universidades públicas e também nos concursos. Eu vou abrir um parênteses para deixar bem assim exemplificada a importância desse avanço. Na minha época, quando eu cursei faculdade de Direito, já há alguns anos, vejam bem, eu era a única aluna negra na sala. Numa turma de 200 alunos que ingressaram no curso de bacharelado em Direito, havia apenas uma aluna negra, no caso eu. Após esse período, quando eu atendia ao chamado da vocação para ir em busca do sonho de ingressar na magistratura, eu também busquei um cursinho preparatório, o cursinho do professor Damásio de Jesus, lá em São Paulo. Inclusive, deixo aqui registrada a minha homenagem a ele que faleceu recentemente, mas deixou um legado jurídico. Também um curso voltado para as pessoas que sonham com a carreira pública, mas também naquele ambiente eu era única, não havia cor ali. Então, assim, a institucionalização do sistema de cotas nas universidades públicas, hoje já após 10 anos do nosso Estatuto de Igualdade Racial, já trouxe um pouco de diversificação para as nossas instituições, já tem trazido algum resultado. Pois bem, muitos talvez se questionam se ainda é válido falar em preconceito, em racismo no Brasil, porque, como bem colocado em alguns trabalhos, em decisões jurídicas, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, existem várias modalidades, vamos assim dizer, de conceitos de racismo, né? Tem aquelas pessoas que realmente consideram que isso deve ocorrer porque existe uma supremacia de uma raça sobre a outra, e nisso, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso em seu voto, um voto brilhante que ele proferiu no julgamento, isso apenas será resolvido com uma iluminação espiritual, né, com uma transformação moral do sujeito, para ele deixar de pensar dessa forma. Existe uma outra forma de pensamento, que é aquele em que a pessoa considera que não há racismo no país. O que há são diferenciações sociais, né? Há diferenciações sociais fruto da má distribuição de renda no país. Então, nós deveríamos apenas nos atentar a combater o quê? As questões sociais frutos da má repartição de renda no país. E não existe preconceito, não existe racismo. E o terceiro entendimento, que é aquele que fala realmente, olha, além dessa diferenciação social de fruto da repartição social de rendas, existe o racismo, existe o preconceito. Existem pessoas que são relegadas à margem da sociedade única e exclusivamente pela cor da sua pele. E isso,
infelizmente, ainda existe. Para algumas pessoas que estão no entendimento intermediário de que não há racismo, há apenas um desajuste na distribuição social de rendas, o Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, seria um privilégio, uma legislação que venha beneficiar, trazer benesses para um público específico, no caso, as pessoas com a etnia negra. Ora, vejamos, essa opinião ela é facilmente levada à terra. Por quê? Basta ver os ambientes em que nós frequentamos, os ambientes de poder, os ambientes dos mais altos cargos, os ambientes de carreiras mais conceituadas, e nós vamos perceber facilmente, visualmente, uma ausência. E essa ausência que nós notamos visualmente não é fruto exclusivo de uma má distribuição de renda. Isso é fruto de um processo histórico que foi introduzido na nossa sociedade e que, infelizmente, ainda remanesce. Dentro da carreira da magistratura, por exemplo, nós sabemos que os índios, pelo último estudo sociodemográfico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que os negros ocupam uma porcentagem ínfima na carreira do judiciário. E não precisamos ir tão longe, basta ver num restaurante mais requintado, basta ver dentro dos mais altos cargos da política. Então, é notório que existe alguma coisa de errado. Mas o lado bom, Luciano e colegas aqui que estão comigo nesse momento, é que passos estão sendo dados. Nós estamos sentindo, mesmo que não na velocidade que nós gostaríamos, que seria o ideal, mas alguma coisa tem sido feita, alguma coisa tem sido notada, alguma coisa tem sido proposta. E é um momento da luta continuar, jamais se deixar levar por apenas algumas aparências e insistirmos na busca de uma efetiva realização do nosso princípio aristotérico da igualdade, né? Já dizia-se, vamos tratar a todos iguais nas medidas exatas das suas desigualdades, né? Aos iguais, tratamento igual. Aos desiguais, tratamento desigual na medida em que se desigualam. Princípio esse também trazido, introduzido por Rui Barbosa dentro das nossas doutrinas. Eu gostaria de ressaltar também o excelente trabalho que o Poder Judiciário tem feito ao longo desses anos de existência do Estatuto da Igualdade Racial, trazendo ao lume importantes decisões jurídicas que vêm a confirmar realmente essa política de Estado, de ações que venham a combater a disseminação de qualquer tipo de racismo e preconceito destinados às pessoas integrantes da raça negra. O Poder Judiciário tem trazido importantes decisões que vêm confirmar, como, por exemplo, a legitimação do sistema de cotas, que vem... Eu até gosto muito de citar um trecho de um voto também do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em que ele fala, na verdade, de uma política de compensação. Não seria um privilégio, como alguns possam mencionar, mas uma compensação que a história, o tempo não resolveu. Porque existem algumas distorções sociais que, com o tempo, com alguns outros trabalhos, é possível corrigir, mas outras não, como essa situação histórica de desigualdade, de realmente abandono, em que esse grupo específico sofreu. Então, venha se compensar todo esse período em que foram se negados direitos, que foram se sonegados realmente qualquer tipo de possibilidade de ascensão, em razão exclusivamente da cor da pele de uma pessoa. E eu gostaria também de ressaltar que jamais devemos aceitar esse tipo de
conduta dentro da sociedade ou dentro das instituições. Diz também um dos votos em que eu estudei, do também ministro Luiz Roberto Barroso e também do ministro Ricardo Lewandowski, que muitas pessoas são mais resistentes a esse tipo de olhar pervertido, porque muitas pessoas nos olham, e isso eu tenho propriedade de falar, porque eu estou nesse lugar, daí a importância do chamado lugar de fala, né? Eu fui olhada de uma forma pervertida, porque alguns me identificavam por ser negra, incapaz de atingir, por exemplo, o cargo da magistratura. Então, algumas pessoas são mais resistentes a sobreviver a esse tipo de olhar, mas outros não. Outros são relegados realmente a viver à margem do ensino, à margem das possibilidades, à margem de todo tipo de as possibilidades de ascensão e permanecem no status quo anterior. E aí, aquele sistema de escravização, de colonialismo, permanece naquelas pessoas, né? Não saiu ainda delas. Algumas resistem, mas outras não. E aqueles que não estão resistindo, é que esse estatuto, essa lei que nós estamos debatendo, se torna ainda mais relevante. Eu tenho esperança, Luciano, colegas, Eduardo, Camila, que em breve a gente possa ter outro tipo de debate que não seja esse ainda, e que nós ainda temos que dizer que, lamentavelmente, nós ainda vivenciamos essa realidade, que uma pessoa da raça negra não precise fazer uma verdadeira saga na vida para conseguir acesso ao ensino superior, a atingir cargos relevantes, altos relevantes, estejam no centro do poder. Que isso seja mais acessível a todas as pessoas e que o princípio da igualdade realmente seja cumprido para todos. Então, vou passar a fala para o doutor Eduardo Pereira, ele é juiz federal aqui em Goiânia e também está participando hoje do nosso encontro. Boa tarde. O microfone está ligado? Luciano, nos ouve? Ok, muito obrigado, então. Vou passar a palavra. Eu queria, então, complementar um pouco a fala da colega Adriana. Eu agradeço pelo convite e queria, então, falar um pouco sobre o significado do Estatuto da Igualdade Racial. Por que o Estado brasileiro precisou editar uma norma como essa? Na verdade, o Estado brasileiro, há algum tempo, já reconhece a situação de desigualdade racial no país, que é um problema que, na verdade, ele próprio criou. Isso é reconhecido pelas normas que nós temos hoje. O Estado brasileiro criou essa situação de desigualdade racial, primeiramente, por todo o sistema da escravatura que nós conhecemos pela nossa história, mas a promoção da desigualdade racial ela continuou após a abolição da escravatura. Então, após a abolição da escravatura, nós tivemos uma série de medidas públicas promovendo um novo sistema de economia, promovendo a mão de obra de ascendência europeia, inclusive com subsídios públicos. O governo brasileiro passou a financiar a vinda de grupos europeus e do Japão para que pudessem se instalar no Brasil, atuar em regime de parceria, ora com cafeicultores, ora no sistema de colônia lá no sul, com empréstimo de terras, e isso não foi feito para os negros. Os negros, além de não receber esse tipo de assistência do poder público, eles ainda tiveram negado o reconhecimento das terras onde eles já haviam
trabalhado e cultivado de modo coletivo, como é o caso de terras onde haviam se estabelecido como quilombolas. Mas, além disso, uma série de outras medidas impactaram a população negra de maneira diferente. Então, por exemplo, se a gente analisar sob a ótica do que hoje a gente chama de discriminação indireta, a política do café ela é um exemplo clássico, porque ela previa a possibilidade do governo subsidiar os cafeicultores, que eram todos brancos, excluindo, assim, uma camada da população, que era a camada negra. Vocês podem falar, mas essa norma ela era neutra, ela não previa nenhuma etnia, nenhum benefício ou prejuízo para qualquer etnia. Mas é justamente nisso, nesse impacto diferenciado sobre determinadas etnias, que hoje se chama de discriminação indireta, às vezes discriminação institucional e às vezes discriminação estrutural. E, além disso, uma série de outras medidas do século XX, promovidas pelo Estado brasileiro, foram deixando a população negra ao léu. Além da criminalização de parte da sua cultura, da sua música, da sua religião, da sua forma de viver, como é o caso da lei de vadiagem, nós tivemos algumas leis de inspiração claramente eugenista, como é o caso do decreto de 45, que dispunha sobre a imigração no Brasil, que previa que a imigração deveria observar, olha só, 1945, há menos de 100 anos, a imigração no Brasil deveria observar as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Isso nós temos menos de 100 anos desse decreto. Bom, a partir daí, a gente começou, desde a década de 30, a ter um movimento negro organizado no Brasil. O Brasil foi signatário há cerca de um pouco mais de 50 anos da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que já previa ações afirmativas, ainda não com esse nome, mas já previa medidas especiais para determinados grupos raciais que pudessem proporcionar a igualdade de fato no gozo de direito. E previa também medidas contra incitação e discriminação, medidas como a criminalização da difusão de ideias baseadas em superioridade de raça. Vejam que essa convenção ela já tem 50 anos e, no entanto, a gente foi ter ações afirmativas concretas no Brasil apenas no início dos anos 2000. Então, o simples fato de termos determinadas normas no nosso ordenamento não foi suficiente para que o poder público adotasse essas normas. Isso é muito importante para a gente falar, porque o Estatuto da Igualdade Racial ele é um diploma normativo até certo ponto avançado, porque ele prevê a adoção de ações afirmativas em várias áreas da atuação do poder público. Então, na educação, a colega Adriana falou da lei que prevê o ensino da história africana e afro-brasileira no Brasil. O Estatuto da Igualdade Racial prevê ações afirmativas no esporte, na cultura, na saúde, o que é muito importante, porque existem algumas doenças que atingem em proporção maior a população negra, como hipertensão, diabetes, anemia falciforme. A própria Covid, estatisticamente, tem afetado maior homens idosos negros. O Estatuto da Igualdade Racial prevê interseccionalidade de gênero e raça, ou seja, ela prevê um olhar especial para mulheres negras, que é quase um quarto da população brasileira e que é justamente um extrato da população, talvez o mais discriminado no mercado de trabalho, que ganha menos. O Estatuto da Igualdade Racial prevê medidas de ações afirmativas no mercado de trabalho, na moradia, nos meios de comunicação, no financiamento público, no acesso à terra e no acesso à justiça. Eu acho muito importante a gente lembrar que ele está fazendo apenas 10 anos, mas o Estatuto da Igualdade Racial ele vem numa leva de normas criadas no início dos anos 2000 por universidades federais que, com base diretamente na Constituição, criaram cotas, e a partir daí começou a criar-se esse debate sobre as ações afirmativas no direito brasileiro. O Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado, logo depois foi aprovada lei federal prevendo especificamente as cotas nas universidades federais brasileiras.
depois especificamente as cotas nos concursos públicos federais. E por que eu estou falando disso tudo? Porque o Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê as ações afirmativas em tantos campos de ações do poder público, mas isso por si só me parece que não tem sido suficiente para que o poder público, o poder judiciário incluído, se atente para a necessidade de que essas ações sejam concretizadas. Eu falo isso porque, por exemplo, essa lei que prevê o ensino da cultura africana e afro-brasileira no ensino público e particular, ela tem sido ignorada pela maior parte dos sistemas educacionais de ensino no Brasil. E esse dispositivo específico, ele está até fora do Estatuto da Igualdade Racial. Ele tem uma lei própria de 2003, então ele está previsto nas leis brasileiras há muito mais tempo. Eu encerro aqui a minha participação falando um pouco do movimento que a gente tem criado dentro do Poder Judiciário, que é um coletivo existente dentro do Poder Judiciário de juízes e juízas negros, que tem tentado formar uma frente nacional de combate ao racismo e outras formas de discriminação. Esse coletivo foi criado em 2017, a gente tem batalhado para que todos os ingressantes na carreira da magistratura tenham acesso ao estudo, naquele curso de formação inicial, sobre conhecimentos teóricos e práticos das relações étnico-raciais no Brasil. O STJ, por meio da Infam, já tem instituído isso. O CNJ já regulamentou as cotas no concurso público da magistratura e acabou de fazer o primeiro grande evento sobre relações étnico-raciais no judiciário, criando aí um grupo de trabalho com magistrados de todas as regiões do país e de todos os ramos da magistratura, para tratar das questões étnico-raciais dentro do Poder Judiciário. Esse grupo de trabalho já está instituído, tem 90 dias para apresentar o primeiro relatório, para propor uma série de questões. E eu encerro, então, fazendo esse alerta, que ainda há muito que se fazer. A gente tem que chamar a atenção do Ministério Público, dos outros ramos do poder público e da sociedade, porque só tendo o Estatuto da Igualdade Racial não é suficiente para aquilo que a gente precisa hoje, que é ter uma igualdade racial verdadeira nesse país. Eu encerro a minha participação, agradeço imensamente o convite do Tribunal de Justiça de Goiás. Muito obrigado. Assistente social aqui do Juizado da Infância, e convido agora a Camila para poder falar com a gente. Acho que ela está com algum probleminha para conectar, mas eu acho que está chegando. Camila? Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa, né, doutora Adriana, doutor Eduardo, Luciano, falar da alegria, né, que foi receber esse convite para estar aqui nesse momento. Fiquei alegre e muito emocionada, de verdade, de receber o convite. Agradecer a sensibilidade do desembargador Walter Carlos, né, a iniciativa da juíza auxiliar da presidência, da doutora Cirlei. Quero agradecer também aos colegas que estão aí na audiência, doutora Maria Socorro, doutor Edinaldo, Lisiane, Ana Paula, Rosângela, Tamires, a Carla, Salomão, defensor público também, negro, que a gente tem aqui no estado de Goiás, né? Minha mãe, minha tia Leilane, minha tia Lourdes, obrigada a todos, Michele, enfim, não vou nomear todos para a gente poder conversar, né? Porque a gente tem muito para falar, né? São muitos anos de silenciamento, né? A doutora Adriana já trouxe, o doutor Eduardo também, muito bem, né, essa questão do estatuto, né, eu não quero me repetir, a gente fala do Estatuto da Igualdade Racial, mas a gente sabe que o relator
substituto, né, o então senador à época, Demóstenes, tirou a palavra raça, né, do estatuto. Outro momento a gente pode fazer uma discussão da palavra raça, pensando o Aníbal Quirrano, que ele é de 2003 mesmo, a discussão, né, pautada pelo deputado Paulo Paim. Mas eu imaginei que os colegas, né, os magistrados iam trazer esse debate, né, mais da legislação, né, falar do estatuto, e eu venho falar aqui, né, 10 anos de Estatuto da Igualdade Racial, eu tinha 21 anos, né, quando ele foi promulgado, hoje eu tenho 31, e o que é que aconteceu nesses 10 anos, o que é que eu vivi nesses 10 anos, né, o que é que eu sou hoje com a existência desse estatuto, né. Então, hoje eu falo de um lugar, né, aqui do Tribunal de Justiça, eu componho uma equipe interprofissional forense do Tribunal de Justiça, né, do Estado de Goiás, e atualmente eu estou lotada no Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, no setor de acolhimento institucional. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem hoje, né, além da capital, 12 equipes interprofissionais, né, aqui na capital a gente está dividido em alguns setores, Juizado, Savide, Safam, CIP, Justiça Restaurativa, né, além da Secretaria Interprofissional Forense. Somos um total de 135 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, né? Destes 135 profissionais, somos 15 negros e negras, né? Sendo 12 mulheres negras, em sua maioria na profissão de assistente social, né? Que é outra discussão que a gente tem que fazer desse lugar da mulher, no lugar do cuidado, né? E 3 homens negros. Então, hoje o Tribunal de Justiça tem um percentual de 11%, né, de servidores da equipe interprofissional forense negros e negras. De um total de 135, somos 15. Eu acho que esse número também já diz muito, né, para a gente. E a gente sabe que o concurso que eu fiz foi o concurso de 2014, né, a Resolução 203 de 2015 do CNJ, que traz a reserva de vagas, né, de 20% para concurso na magistratura e para cargo efetivo, como é o nosso da equipe interprofissional, já prevê a reserva de vaga de 20%, né, nos concursos. A gente está falando aqui do Estatuto da Igualdade Racial, né, 10 anos dele, e a doutora Adriana trouxe, né, rememorou aí o que aconteceu com George Floyd, com o menino Miguel, e a cada hora também morrem 23 homens no Brasil, né? Mesmo a gente estando comemorando hoje 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Então, com isso, eu quero lembrar que a gente não tem que reduzir o direito, né, e o direito humano àquilo que o Estado reconhece como direito, né? Então, o Estado hoje, ele reconhece os 20%. Né, de cota aí para o concurso, a gente vê que é muitas lutas, então a gente tem que lutar para garantir, né, a efetividade da norma, né, observando também, né, essa questão racial dentro da instituição que eu trabalho, que é o Tribunal de Justiça hoje, a gente acompanha o Instagram, né, as notícias no portal do servidor, a gente tem uma coordenadoria da mulher dentro do Tribunal de Justiça, mas a gente não tem uma coordenadoria da igualdade racial, né? Acho que hoje é um momento, né? Um momento para que a gente inicie, a gente precisa avançar. Então, acho que a gente tem que pensar, né? Por que não ter uma coordenadoria da igualdade racial, já que a gente vive no Brasil, que é um país estruturado, né? Como a doutora Adriana já bem falou, e a gente sabe, né? Que o fundamento da nossa sociedade é o racismo estrutural e estruturante, né, institucional e enfim. Então, acho que a gente tem que avançar, né, dentro da instituição para pensar uma comissão da igualdade racial. A gente tem a coordenadoria da mulher, a gente tem umas comissões aí pensando no lugar da mulher dentro do Tribunal de Justiça. Vamos pensar o lugar da mulher negra, do homem negro, né, também. Onde é que estão, né, os homens e as mulheres negras dentro da nossa instituição? Estão só servindo cafezinho ou estão proferindo sentença, né, e laudo, como eu e os outros 14 colegas estão fazendo? Né, a gente precisa discutir isso também dentro da instituição.
A gente precisa discutir na nossa formação, e aí a gente tem a escola judicial, a gente precisa falar, né, doutora Adriana, de necropolítica, porque se a gente vive, né, nessa sociedade, como a senhora bem falou, que o racismo é estrutural, a senhora trouxe a questão de classe e de raça, né? Classe é uma consequência de raça em territórios como o Brasil, né? Raça é o fundamento da sociedade, não é recorte. Né? Então, a gente precisa entender de necropolítica para a gente julgar e atuar, né, nas perícias, seja na execução penal, na área criminal, seja em saúde, né, quando as pessoas vão pedir, né, remédio ao judiciário, a gente tem assistido à judicialização da vida. Então, eu acho que passa por aí, né, a gente discutir esses temas, né, na formação. O doutor Eduardo trouxe que, né, o coletivo de juízes e juízas negros estão pensando isso, né, na formação já dos juízes, muito importante. E eu queria falar também da relação do racismo com a subjetividade, né, de pessoas como nós, como o Luciano, como a doutora Adriana, como o Eduardo, como eu e os outros 14 colegas da equipe interprofissional, que essa nossa subjetividade, que a doutora Adriana também falou um pouco, passa por nós, né, pela nossa autoestima, pela solidão, né, da gente estar sozinho, né, quando a gente mapeou ontem, eu não fiz esse mapeamento sozinha, porque eu acredito nisso, na força da coletividade das coisas, outra colega negra me ajudou nesse mapeamento, e a gente parou para refletir, né, para fazer essa reflexão. Somos 14.135, né, 13 regionais, e muitos de nós estamos sozinhos, ou sozinhas nessas equipes, né, e eu falo também da minha vivência, né, nesses 5 anos, fiz 5 anos de tribunal agora no dia 1º de junho, a gente vivencia muitos momentos da solidão institucional, né, a gente vivencia o racismo institucional, a gente tem sim relatos de colegas da equipe interprofissional que já vivenciaram o racismo institucional dentro da nossa instituição, por ter um dread, ou por ter cortado o cabelo, ter feito um big shop, né? Então, acho que a gente tem que discutir mesmo isso, pensar essa coordenadoria da igualdade racial, né? Porque o empoderamento, ele não é individual, não é porque eu estou aqui hoje, eu represento mesmo um coletivo, a doutora Adriana também, o doutor Eduardo, o empoderamento, ele não é individual, né? A Joyce Bert já fala, ele tem que ser coletivo também, né? Aquela coisa que uma sobe e puxa a outra mesmo, né? Não adianta eu estar aqui representando, estar em todo lugar, e os outros, e os meus, e o meu povo, onde é que o meu povo está? O meu povo continua morrendo, né? O meu povo continua acreditando que não pode ser uma magistrada, né? Não é isso que a gente quer, né? E o tempo é curto, como eu falei, a gente tem muita coisa para falar, a gente pode depois falar da experiência profissional, né, no trabalho com as pessoas, mas eu queria só um minutinho, Luciano, para fazer um jabá aqui, fazer uma propaganda que eu acho importante também, que é desse lugar que eu ocupo da equipe interprofissional forense. Recentemente, um coletivo de colegas, né, da equipe interprofissional, psicólogos e assistentes sociais, lançaram um livro, certo, gente? O livro chama Psicologia e Serviço Social, Referências para o Trabalho no Judiciário. Foi organizado pela assistente social Rosângela Aparecida Lima e o psicólogo Jonatas Ferreira, da comarca de Rio Verde, prefaciado pela doutora, né, Maria de Socorro, e esse livro reuniu 19 profissionais em 14 artigos, né, fazendo reflexões teórico-práticas e políticas do cotidiano profissional do serviço social. Eles estão discutindo capacidade protetiva das famílias, perícias psicológicas, acolhimento institucional, neuropsicologia, psicopolítica, trabalho com famílias de adolescentes em conflito com a lei, certo? Quem se interessar, depois procura o livro aí para adquirir. É essa a minha breve contribuição de hoje, e não sei se a gente tem perguntas para a gente debater nesses poucos minutos que nos faltam. Camila, então, obrigado pela sua participação, pela sua fala. Aqui estou ouvindo aqui os comentários no Instagram, o pessoal colocando do quanto que sua fala foi potente, né? Trazendo para a gente algumas reflexões que são importantes, né?
diante de todo esse quadro que a gente vive. Eu achei interessante quando você falou da solidão, né? E eu também fui fazer essa reflexão de... Eu estou atualmente como presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, que reúne os assessores de todo o sistema. E aí, de ontem para hoje, eu estava fazendo essa reflexão, né? Porque como presidente eu acabo conhecendo diversos assessores de todos os estados. E eu percebi que eu também sou sozinho entre os tribunais de justiça, né? E aí eu lembrei que, se eu for ampliar para os tribunais TRF, TRTs, TREs, tem mais 2, um no TRE e uma amiga do TRF5, né? Então somos 3 em 97 tribunais, né? Então a gente tem que realmente começar a fazer essas reflexões desses espaços, como estão sendo ocupados esses espaços e dessa solidão que a gente vive. E de constrangimentos que a gente passa no dia a dia, não é porque por conta de histórias de superação, de que se conseguiu chegar a espaços, que a gente esteja livre de passar constrangimentos, seja na rua, seja no trabalho, seja na família, seja entre amigos. A gente sempre tem, tá sempre... e olha que eu falo isso de um lugar que eu posso dar um depoimento de que eu me sinto uma pessoa psicologicamente preparada, mas mesmo assim, em alguns momentos, isso acaba abalando. Imagina aquelas pessoas que não têm todo esse preparo, toda essa estrutura para poder passar por isso. Nosso tempo está bem curtinho, tem 12 minutos. Eu só queria, antes de passar para vocês, para que a gente possa ainda continuar falando, que eu quero agradecer ao Anderson, que é o nosso diretor de informática, que, como o desembargador Walter Carlos Lemes, o presidente do tribunal, ele tem investido muito em tecnologia. Ele trouxe para a gente essa ideia de fazer no Instagram, pela primeira vez, uma live em que pudesse reunir mais de 2 pessoas, né? Todo mundo sabe que quem faz live, quem acompanha a live, são sempre 2 pessoas. Eu não conheço outro órgão, outro local que tenha feito com mais de 2 pessoas. Então, eu acho que também é um pioneirismo do tribunal e eu queria ressaltar esse pioneirismo. E também falar da fala da Camila sobre a questão da comissão, que acho que não é coincidência, na verdade as coisas vão realmente acontecendo. Assim, na semana passada nós tivemos uma reunião, também capitaneada pela doutora Cirlei, para conversar sobre a criação dessa comissão de igualdade racial. Na verdade, a ideia, né, que vai ser criado é um guarda-chuva, né, de direitos humanos, e vai ter a comissão de igualdade racial, de gênero, diversidade. Então eu acho que vai ser um marco para o tribunal, né, e a gente vai conseguir avançar bastante também nisso. Tá bom? Então eu vou passar para a doutora Adriana de novo, depois a gente vai falando aqui rapidinho. Agora, pedir que as falas sejam realmente curtas, porque a gente só tem 10 minutos. Então, eu só gostaria de, mais uma vez, ratificar o meu agradecimento ao Tribunal de Justiça, a pessoa do presidente, o desembargador Walter, e também da nossa juíza auxiliar, minha colega de magistratura, a doutora Cirlei, pela sensibilidade de promover esse debate. E também, agora eu fiquei muito feliz, eu gostaria até de endossar a sugestão da Camila, mas eu percebi que o tribunal já está avançando nesse sentido de criar essa coordenadoria para tratar das questões da igualdade racial e também de outras vulnerabilidades heterogêneas que nós vivenciamos e podemos estar espantados dentro do tribunal. Certamente, agindo nesse caminho, o Tribunal de Justiça goiano, que eu honro demais por fazer parte, estará avançando cada vez mais na proteção dos direitos e na promoção da igualdade. Meu muito obrigada aos colegas também pela participação. O microfone está funcionando? Okay. Agora está. Bom, eu queria parabenizar a Camila pela fala dela também. Gostei bastante. E chamar a atenção para 2 coisas, uma na fala dela e outra do Luciano. Quanto à questão da comissão, eu acho que é um caminho que vários tribunais vão trilhar. A Comissão das Mulheres, ela foi criada em todos os tribunais do país por determinação do CNJ, como uma política específica de participação feminina, e agora, como tem um grupo de trabalho lá tratando da questão racial, eu acho que vai ser um caminho sem volta, e eu acho que vai ser muito importante para o sistema de justiça e para os negros que trabalham lá. E para o Luciano, que fez uma observação de que se acha uma pessoa até preparada psicologicamente para lidar com essas questões que, eventualmente,
nós enfrentamos dentro de um sistema de justiça onde o negro é minoria, eu chamo muita atenção para um conceito de microagressão. São aquelas pequenas coisas que a gente acha que é forte, pequenas piadas, pequenos olhares que a gente consegue lidar, tá no dia a dia, mas que vão se somando e vão construindo e vão entrando fundo na nossa mente, no nosso consciente, e são capazes lá na frente de criarem feridas mais profundas. Então, a gente não pode se negligenciar, a gente não pode deixar de reconhecer que mesmo essas pequenas coisas, elas podem trazer resultados profundos, e se essas comissões forem criadas no âmbito dos tribunais, a gente tem que fazer com que essas comissões sejam locais de acolhimento, para que essas pessoas que sejam vítimas, por menores que sejam as agressões raciais, elas se sintam acolhidas dentro do judiciário, que é o local onde elas trabalham. Então, eu agradeço imensamente ao Tribunal de Justiça pelo convite e estou à disposição para debater esse assunto outras vezes. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutora Adriana. Camila, rapidinho, que acho que foi. Então, agradecer, né, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo momento, pela oportunidade de estar aqui, em nome do desembargador-presidente, doutor Walter Carlos, e dizer, muito no sentido do que o Eduardo vinha trazendo também, que eu me senti mais negra e mais sozinha a partir do momento que eu ingresso dentro do Tribunal de Justiça, né? Eu me senti mais sozinha, eu saio do Nordeste, né, onde a população negra também é maior, e terminar com a frase que eu vivo isso todos os dias no cotidiano profissional, né, e pessoal, que vestes institucionais não vestem corpos negros. É isso. Gente, obrigado. Eu vou ter que encerrar porque, na verdade, a live cai, né? Então, eu quero só agradecer a todos vocês, ao doutor Eduardo, a doutora Adriana, a Camila, né? E eu acho que a gente tem agora uma abertura para que a gente possa continuar conversando e fazer outras lives, outros espaços, outros eventos, tratando de temas mais específicos e aí podendo trazer essa construção de uma nova realidade para a gente, tá bom? Um abraço e obrigado a todos que acompanharam. Tem um monte de comentários aqui no Instagram e aí o Tribunal de Justiça também agradece pela oportunidade de estar conversando com a sociedade.